Essa semana, a novela tá pegando fogo. Acompanhe comigo o resumão da semana. Não esqueça de deixar o like e um comentário. Vamos para mais um resumão? Segunda, 24 de fevereiro. Mavi, em um ato de desespero e tentativa de limpar sua consciência, decide assumir toda a culpa pelo assassinato de Molina. Ela sabe que, ao fazer isso, pode estar dando um passo arriscado, mas sente que é a única maneira de aliviar o peso que carrega há tanto tempo. A culpa e a pressão finalmente a consomem, e ela decide que, se não puder mais viver com a mentira, ao menos poderá expor a verdade. Essa decisão coloca Mavi em uma posição vulnerável, mas também a coloca frente a frente com a justiça que ela sabe que precisa enfrentar. Viola, sempre com uma visão estratégica e focada nos resultados, sugere que todos compartilhem a confissão de Mavi nas redes sociais. Ela acredita que, ao fazer isso, a notícia se espalhará rapidamente, quem sabe, chegue até Rudá, esclarecendo a situação para ele. Viola, ao contrário de Mavi, não está tão preocupada com as implicações pessoais dessa decisão. Ela vê isso como uma jogada inteligente para manipular a situação em seu favor. No entanto, o que ela não sabe é que sua tentativa de chegar até Rudá vai falhar, já que o rapaz já fugiu da prisão, e a notícia que deveria libertá-lo pode não ser suficiente para salvá-lo. Enquanto isso, Robson, sempre com seu caráter duvidoso e suas habilidades em manipulação, vai mais longe em sua busca por controle. Ele se lembra de uma amiga que trabalha no laboratório onde Hugo fez seus exames médicos e decide pedir sua ajuda para falsificar o resultado dos exames de Hugo. Sabendo que o estado de saúde do ex-marido de Fátima pode ser crucial para seus planos, Robson vê nisso uma oportunidade de manipular a situação a seu favor. Ele consegue o que queria e, sem ninguém perceber, deixa o envelope com o resultado falsificado na casa de Fátima. O movimento é sutil, mas estratégico, e vai criar uma enorme confusão, que ele espera se desenrolar de maneira favorável para ele. Quando Hugo e Gael abrem o envelope, ambos esperam, talvez com uma pontinha de esperança, encontrar bons resultados. Mas, ao verem o diagnóstico falsificado, o que parecia ser uma resposta simples se torna um pesadelo. Hugo, ao ler o resultado, sente uma mistura de desespero e frustração, enquanto Gael tenta entender o que realmente está acontecendo. O falso diagnóstico jogará ainda mais incerteza sobre o futuro de Hugo, afetando seu estado emocional e seu relacionamento com Gael. A mentira, agora estampada em um pedaço de papel, parece estar moldando seu destino de forma irreversível. Enquanto isso, Rudá, já fora da prisão e em busca da verdade, começa a seguir Mércia. Ele suspeita que ela sabe mais do que aparenta, e sua intuição o leva a investigar mais a fundo. Rudá, que sempre teve um faro aguçado para o que está acontecendo ao seu redor, logo percebe que a mulher tem algo a esconder. Quando ele a segue até um local isolado, descobre algo que muda tudo o que ele acreditava. Molina, o homem que todos pensavam estar morto, está vivo. A revelação é um choque para Rudá, que, até então, acreditava que a trama de sua condenação estava finalmente se desenrolando em direção à justiça. A descoberta de que Molina está vivo não só muda o rumo da investigação, mas também coloca Rudá em uma posição ainda mais delicada, pois ele sabe que, ao confrontar Mércia, poderá revelar segredos muito mais profundos do que ele jamais imaginou. Essa sequência de eventos, que parecia simples, começa a se desenrolar como uma teia de mentiras, manipulações e segredos. Cada personagem se vê preso a escolhas difíceis, e à medida que o tempo avança, as consequências começam a se tornar cada vez mais claras. Mavi, que tentou se livrar da culpa ao se entregar, agora se vê enfrentando uma verdade ainda maior. Viola, em sua busca por controle, não sabe que sua estratégia pode ser um tiro no pé. Robson, com sua falsificação, joga mais combustível na fogueira, e Hugo e Gael, agora imersos em uma mentira, vão precisar lidar com as repercussões de algo que não podem controlar. Rudá, por sua vez, é o único que parece ter um vislumbre da verdade, e, ao descobrir que Molina está vivo, sua jornada em busca de justiça acaba de começar, com muitas mais revelações e traições à sua frente. O jogo, que já estava se tornando uma corrida contra o tempo, agora se intensifica. Cada movimento, cada decisão, será crucial, e a linha entre o certo e o errado começa a se desfocar ainda mais. O futuro de todos está incerto, e ninguém pode prever o que virá a seguir. Terça, 25 de fevereiro. Molina, sempre com sua presença imponente e manipuladora, promete a Mércia que Mavi não ficará na cadeia. Essa promessa parece ser uma jogada estratégica para garantir que tudo siga conforme seus planos. Mas, ao mesmo tempo, Molina sabe que a situação está longe de ser simples. A tensão entre os personagens cresce, e, com ela,
as incertezas sobre o que o futuro reserva para cada um deles. Para Molina, garantir que Mavi esteja livre é um movimento essencial para manter o controle sobre a situação, mas ele sabe que a luta ainda não acabou. Enquanto isso, Rudá, fugindo das autoridades e tentando descobrir a verdade por trás de sua condenação, encontra uma maneira de se esconder no iate de Molina e Mércia. A ideia de se refugiar ali parece ser uma solução temporária, mas ele não sabe que está se metendo em um jogo de manipulações perigosas. No iate, Rudá se sente mais seguro, mas também está ciente de que precisa manter sua presença em segredo, especialmente de Molina, que, com sua astúcia, pode estar observando tudo de perto. Gael, sempre leal a seus amigos, se preocupa com Hugo e tenta confortá-lo diante das dificuldades. Hugo, que tem estado imerso em um turbilhão emocional, sente o peso das incertezas sobre sua saúde. Ele está lutando com o medo de algo que ainda não sabe ao certo o que é, e Gael, em um gesto de amizade, o aconselha a compartilhar suas preocupações com a família. Hugo, embora relutante, percebe que não pode enfrentar isso sozinho e que contar a verdade pode ser o primeiro passo para encontrar alguma paz. O apoio de Gael é fundamental, e, com isso, Hugo começa a pensar na possibilidade de confiar nos outros e abrir seu coração. Em outro canto da história, Evelyn, com o coração apertado, desabafa com Yarley sobre seu medo de que Tomás descubra a verdade sobre sua paternidade. Evelyn teme que a revelação sobre Guga, o verdadeiro pai de Tomás, possa destruir a relação que ela construiu com o jovem. A tensão sobre esse segredo paira sobre ela, e a pressão de manter tudo em segredo começa a pesar. Yarley, que é sua amiga fiel, tenta dar palavras de consolo, mas sabe que, no fundo, Evelyn terá que enfrentar a verdade mais cedo ou mais tarde. Lorena, sempre observadora e perspicaz, tira uma foto do momento íntimo entre Yarley e Evelyn, capturando a conversa sem que elas percebam. Isso se torna uma ameaça, pois Lorena, com sua natureza curiosa, pode usar essa foto como uma arma em momentos futuros. Enquanto isso, Lady, sempre envolvida em situações complicadas, acaba sofrendo um golpe de um turista. Suas joias, que ela considerava valiosas, são roubadas, e Lady se vê em uma situação de vulnerabilidade. Ela, que sempre teve uma certa habilidade em manipular os outros, agora se encontra em uma posição onde precisa lidar com as consequências de sua própria ingenuidade. A perda das joias não é apenas uma questão de valor material, mas também de autoestima, e Lady se vê fragilizada, algo que ela não costuma demonstrar para os outros. No iate, Molina finalmente encontra Rudá, mas o rapaz não percebe que está sendo observado. A surpresa de Molina ao ver Rudá ali, no meio de todo esse esquema de fuga e segredos, é palpável. A tensão entre os dois cresce, e Rudá, que estava tentando se esconder, agora se vê em uma situação ainda mais delicada. Molina, sempre atento aos detalhes, percebe a presença de Rudá, mas se mantém em silêncio, talvez calculando os próximos passos. A presença de Rudá no iate coloca ainda mais lenha na fogueira de uma história cheia de mistérios e traições. Enquanto isso, Viola, sempre manipuladora e astuta, aconselha Michelle a ser sincera com seus sentimentos em relação a Daniel. Viola acredita que Michelle deve assumir o que realmente sente e não esconder seus verdadeiros sentimentos, especialmente para não prejudicar Cristiano. No entanto, o que Viola não percebe é que suas próprias intenções em relação a Mavi e sua busca por Rudá podem interferir nos conselhos que ela dá. Michelle, confusa sobre o que fazer, fica dividida entre seguir os conselhos de Viola e enfrentar seus próprios medos e insegurança sobre seus sentimentos. Por outro lado, Naum, sempre tentando desestabilizar Mavi, provoca ao afirmar que Viola está mais interessada em encontrar Rudá do que em realmente ajudá-lo. Naum, com suas palavras afiadas, coloca uma dúvida na cabeça de Mavi, que já está lidando com tantas traições e alianças suspeitas. A provocação de Naum serve para aumentar ainda mais a desconfiança que Mavi sente em relação a Viola. E, à medida que a trama se desenrola, Mavi começa a perceber que nem tudo que parece ser é de fato o que realmente é. A história se encaminha para um ponto crítico, onde as alianças estão sendo testadas e os segredos finalmente começam a se revelar. Cada personagem, com suas próprias motivações e segredos, se vê em um jogo perigoso, onde a lealdade e a verdade são as maiores moedas de troca. No entanto, em um mundo de mentiras, é difícil saber em quem confiar, e as reviravoltas inesperadas parecem estar apenas começando. Quarta, 26 de fevereiro. Rudá, com sua determinação e astúcia, finalmente consegue escapar. Ele se vê livre, mas o caminho à frente está repleto de perigos e incertezas. Enquanto foge, sente que a única coisa que pode guiá-lo agora é a busca pela verdade, mas ele sabe que essa jornada não será fácil. A cada passo, a tensão aumenta,
e o medo de ser pego por Molina e seus aliados é constante. No entanto, a esperança de encontrar respostas o mantém firme. Ele ainda acredita que, de alguma forma, pode corrigir os erros do passado e encontrar a liberdade que tanto almeja. Enquanto isso, Mavi, com o semblante cansado e perturbado, diz a Naum que, no fundo, a única coisa que lhe resta é a esperança de ter Viola de volta. Ele ainda acredita que pode reconquistar o amor da chefe e, de alguma forma, restaurar o equilíbrio que perdeu ao longo do tempo. Mavi sabe que a situação está fora de seu controle, mas não consegue abandonar o desejo de reconectar-se com Viola. Esse sentimento, embora vago e indefinido, é o único que o mantém animado para o que está por vir. No entanto, as coisas não são tão simples, e a relação deles já está marcada por complicações. Molina, sempre estratégico e manipulador, avisa Mércia que grampeará o celular de Viola. A intenção de Molina é clara. Ele acredita que, ao interceptar a comunicação de Viola, poderá fazer com que Rudai entre em contato com ela. Molina vê em Viola uma possível chave para encontrar Rudai, com isso, recuperar o controle da situação. Sua manipulação continua a se desenrolar com precisão, mas ele sabe que o jogo está se tornando cada vez mais arriscado. Para Molina, cada movimento precisa ser calculado com cuidado, e ele está disposto a usar todas as armas à sua disposição. Rudá, por sua vez, compartilha sua experiência com Gavião. Ele conta tudo o que sabe sobre Molina e as intenções que o homem tem para ele e para os outros. Com um tom grave e preocupado, Rudá pede ao rapaz que avise Viola sobre os planos de Molina, alertando-a sobre o perigo iminente. Gavião, sabendo da gravidade da situação, aceita o pedido de Rudá. Ele entende que a única maneira de todos saírem ilesos dessa história é trabalhar juntos. A lealdade entre os dois é forte, e Gavião se compromete a agir rapidamente para garantir que Viola esteja preparada para o que está por vir. Enquanto isso, em uma conversa tensa, Hugo diz a Diana que seus exames estão normais. Embora ele tente manter a calma e a aparência de que está tudo bem, Diana sente que há algo mais por trás dessa resposta. Ela percebe que Hugo, apesar de tentar se convencer de que está tudo bem, ainda está lidando com suas próprias preocupações e medos. Ele tenta suavizar a situação, mas Diana não consegue ignorar a sensação de que há algo que Hugo não está contando. Essa dúvida paira no ar, criando uma tensão silenciosa entre os dois. Lorena, sempre com suas artimanhas e sua necessidade de causar intriga, tenta mostrar a Bruna a foto de Arley com Evelyn. Ela espera que, ao revelar essa imagem, consiga criar algum tipo de distúrbio, sem saber que Bruna não se importa nem um pouco com o que ela tem a dizer. Bruna, com seu olhar desconfiado e cético, não se deixa influenciar pelas tentativas de Lorena de espalhar fofocas. Ela simplesmente ignora a foto e a conversa, sem dar muita importância a algo que não considera relevante. Para Lorena, no entanto, esse é apenas mais um capítulo de sua tentativa de manipular as pessoas ao seu redor. Gavião, com seu instinto apurado, avisa Viola que Rudá está esperando na Praia do Sossego. Ele, sempre atento aos detalhes, percebe que essa pode ser a oportunidade perfeita para reunirem-se com Rudá e resolverem a situação de uma vez por todas. Viola, preocupada e ansiosa, sente um misto de alívio e apreensão ao receber a notícia. Ela sabe que a Praia do Sossego é o lugar onde tudo pode mudar, mas também tem a sensação de que não será tão simples assim. A dúvida sobre a verdade de Rudá ainda persiste em seu coração, e ela não sabe ao certo o que encontrará ao chegar lá. Enquanto isso, a tensão entre todos os envolvidos aumenta. Cada movimento parece crucial para a resolução dos mistérios e conflitos que têm se acumulado ao longo da trama. Rudá, com sua fuga, começa a criar uma nova oportunidade para encontrar respostas. Mavi, com sua esperança em Viola, ainda acredita que há um caminho para a reconciliação. Molina, com seus planos manipuladores, busca controlar cada detalhe, e Mércia, sempre disposta a proteger seus próprios interesses, se vê cada vez mais enredada nas teias de mentiras e manipulação que ela mesma ajudou a tecer. Quinta, 27 de fevereiro. Gavião, com sua astúcia e experiência, orienta Viola de forma séria e cuidadosa. Ela não pode, sob nenhuma circunstância, contar a ninguém que se encontrará com Rudá. A situação está cada vez mais tensa, e, como sempre, as sombras do perigo se estendem sobre os personagens, exigindo cuidado redobrado em cada passo. Viola, já acostumada a agir com cautela, entende a gravidade da recomendação. Ela sabe que, se Molina ou qualquer outra pessoa descobrir sobre o encontro, tudo estará perdido. A desconfiança e o risco estão presentes em cada gesto, e ela se prepara para seguir o conselho, esperando que o encontro com Rudá revele a verdade que tanto almeja. Enquanto isso, Diana,
preocupada com a segurança de Fátima, liga para Gael. Ela pede ao jovem que vá à clínica para acompanhar o ultrassom de Fátima, pois sabe que o marido de Fátima, Robson, está cada vez mais manipulador e perigoso. Diana quer garantir que sua amiga esteja protegida e, ao mesmo tempo, tenta encontrar formas de lidar com a crescente tensão entre todos. Ela sabe que, com Robson sempre rondando, Fátima precisa de alguém em quem possa confiar para passar por esse momento delicado. Gael, solidário com a causa, aceita a missão e promete acompanhar Fátima, mantendo-a longe dos perigos que Robson representa. No entanto, a situação piora quando Magda, cansada das tensões e desentendimentos dentro da empresa, decide demitir Hugo. A decisão de Magda reflete a pressão que se acumula sobre ela. Ela, que sempre foi pragmática, não vê mais espaço para Hugo em sua estrutura. Hugo, perplexo e chocado, tenta entender os motivos dessa medida drástica, mas é em vão. Ele sente a frustração de não ter sido capaz de evitar a desconfiança de Magda e, como sempre, se vê jogado em um novo dilema. A perda do emprego representa mais do que uma simples reviravolta na vida profissional de Hugo. É uma reafirmação de como ele está perdido em um mar de confusões e mentiras. Molina, por sua vez, segue com seus planos calculistas. Ele decide ir para Angra, com o objetivo de colocar em ação novos passos para alcançar seus objetivos. O movimento do vilão é estratégico, mas suas intenções ainda estão envoltas em mistério. Será que ele está indo para se encontrar com algum aliado? Ou está apenas buscando mais controle sobre as peças do jogo? O fato é que, onde Molina vai, o perigo segue. Sua mente maquiavélica está sempre à procura de novas oportunidades para manipular e controlar as situações, o que faz com que suas ações se tornem imprevisíveis. Enquanto Molina se prepara para seguir seu caminho, Cristiano não consegue deixar de pensar nas palavras de Isis. Ela contou a ele sobre o possível caso entre Michelle e Daniel, e essa revelação começa a martelar na mente de Cristiano. A dúvida e a dor começam a invadir seu coração, e ele se pergunta se o que Isis disse é verdade. Michelle, sua mulher, com quem tem construído sua vida, parece estar escondendo algo. A traição, se for real, representa uma quebra devastadora em sua confiança. Cristiano, atormentado por essas suspeitas, precisa lidar com sentimentos de frustração, raiva e tristeza, enquanto tenta encontrar respostas para as perguntas que não param de surgir em sua mente. Tomás, por outro lado, toma uma posição firme em relação ao testamento de Berta. Ao saber que foi incluído na herança, ele se recusa a aceitar. Ele sente que isso não faz parte de sua história e que, de alguma forma, a conexão com Berta e sua família não deve ser definida pelo valor material de um testamento. Tomás, sempre buscando sua própria identidade e autonomia, rejeita o legado, desejando traçar seu próprio caminho longe da sombra das obrigações que a herança representa. Sua atitude é um reflexo de sua busca por liberdade, mas também pode ser vista como uma rejeição aos laços familiares que, para ele, não possuem o significado que Berta deseja lhe atribuir. Em um momento de vulnerabilidade, Mavi se comove profundamente diante da declaração de amor de Luma. As palavras de Luma, sinceras e carregadas de emoção, tocam o coração de Mavi de uma forma que ela não esperava. Durante tanto tempo, Mavi se viu em um turbilhão de sentimentos, mas ouvir Luma falar abertamente sobre seu afeto a faz perceber que ainda há espaço para algo genuíno e sincero em sua vida. No entanto, esse momento de vulnerabilidade também é perigoso, pois Mavi sabe que precisa lidar com seus próprios conflitos internos antes de se entregar completamente a esses sentimentos. Ela se vê dividida entre o amor que sente por Luma e a necessidade de manter a lealdade aos seus próprios princípios, que, por vezes, entram em conflito com o que ela deseja em seu coração. No entanto, a situação toma um rumo ainda mais sombrio quando, sob o comando de Mércia, o capanga de Molina avança sobre Viola. Ele, com a violência e a frieza que caracterizam sua função, se prepara para capturar Viola, que, ao saber do plano, tenta resistir com todas as suas forças. O confronto entre eles é tenso, e o capanga, impiedoso, está determinado a cumprir as ordens de Molina. Viola, que sempre foi determinada, se vê agora em uma luta pela sua própria liberdade, tentando escapar das garras desse novo inimigo que a persegue. Sua luta é uma luta pela sobrevivência, mas também pela justiça e pela verdade que ainda busca. A situação se torna cada vez mais perigosa à medida que as alianças se quebram e os personagens tentam encontrar sua própria redenção. Sexta, 28 de fevereiro. Filipa, sempre atenta às mudanças ao seu redor, começa a sentir uma inquietação crescente. Algo parece estar errado, e uma sensação de perigo paira no ar. Ela tenta se concentrar, mas a apreensão não a abandona. Seu instinto de sobrevivência,
que sempre a manteve alerta, começa a se agitar, como se algo estivesse prestes a acontecer, algo que ela ainda não consegue definir completamente, mas que já sente em seus ossos. Ela tenta acalmar sua mente, mas o pressentimento é forte demais para ser ignorado. O medo, invisível e crescente, se infiltra em seu coração. Luma, por outro lado, está em uma caçada silenciosa por respostas. Ela é meticulosa, observadora, e nada escapa ao seu olhar atento. Ao passar pelo corredor, ela nota um rastro de areia, quase imperceptível, que leva até o quarto de Mércia. Sua mente começa a trabalhar, conectando as peças do quebra-cabeça que ela tem nas mãos. A curiosidade e a desconfiança impulsionam a investigar mais a fundo. Mas, ao mesmo tempo, ela sabe que se algo for descoberto, as consequências podem ser sérias. Luma sente que está perto de algo grande, algo que pode mudar o rumo de tudo, mas a ansiedade de não saber exatamente o que está por trás desse rastro de areia consome. Ela decide seguir em frente, sem hesitar. Já Viola, cansada de todos os jogos e manipulações ao seu redor, se irrita com a presença de Mavi e Luma. A tensão entre elas se intensifica, e Viola, que sempre foi muito direta, não consegue mais esconder sua frustração. Ela se sente cercada por pessoas que, na visão dela, só trazem mais problemas. A desconfiança e a raiva se acumulam em seu peito, e, em um momento de perda de paciência, ela deixa transparecer sua irritação. "O que vocês querem agora?" Ela dispara, seu olhar afiado e cheio de ressentimento. A situação é carregada de energia negativa, e as palavras de Viola deixam claro que a convivência com Mavi e Luma está longe de ser pacífica. Enquanto isso, Molina, que sempre está em busca de controle e informações, discute com Mércia sobre o misterioso motoqueiro que entregou o recado a Viola sobre o encontro com Rudá. "Nós precisamos descobrir quem foi o responsável por isso. Se ele souber o que estamos planejando, tudo estará em risco", Molina diz com a habitual frieza. A preocupação de Molina não é com o bem-estar de Viola ou com o motivo do encontro, mas sim com o controle da situação. Para ele, qualquer movimento fora do planejado é uma ameaça que deve ser eliminado o mais rápido possível. Mércia, leal a seus próprios interesses, concorda com a necessidade de investigar, mas sua mente já está em outro lugar, tramando seu próprio jogo. Enquanto isso, Hugo, sempre disposto a ajudar, oferece seus serviços a Diana. Ele sabe que o momento é crítico e, ao ver as tensões que cercam todos, decide colocar seu conhecimento à disposição. "Eu posso ajudar. Se você precisar de mim, estarei aqui", diz Hugo, com sua típica postura de homem de ação. Diana, por sua vez, sente uma certa gratidão pela oferta, embora sua mente esteja ocupada demais com a pressão crescente para conseguir manter o controle da situação. Ela sabe que, por mais que queira confiar em Hugo, há questões maiores a serem resolvidas, e sua atenção está voltada para questões ainda mais urgentes. Finalmente, Luma, decidida a levar a investigação adiante, confronta Mércia. Ela não tem mais paciência para as mentiras e manipulações. "Eu sei o que você está fazendo, Mércia. Sei que está envolvida em algo muito maior do que você está me deixando ver", Luma diz com firmeza, olhando nos olhos de Mércia. A confrontação é inevitável, e Luma não tem mais tempo a perder. Mércia, com sua calma imperturbável, responde com uma frieza que só aumenta a tensão entre elas. "Você está enganada, Luma. Não sabe de nada", ela rebate, mas a incerteza em sua voz denuncia que ela não está tão segura assim. A batalha de egos entre Luma e Mércia atinge um ponto de ebulição, e ambas sabem que, ao final, uma delas sairá vitoriosa. Mas quem? Sábado, 1 de março. Mavi, com sua mente afiada e seus planos sempre minuciosos, decide dar um passo ousado. Ela coloca uma escuta e um GPS na bolsa de Mércia, em uma tentativa estratégica de rastrear seus movimentos e descobrir o que está realmente acontecendo por trás das cortinas. Cada movimento de Mércia será agora monitorado, e Mavi se sente mais segura sabendo que tem uma vantagem. No entanto, a cautela sempre a acompanha. Ela sabe que o perigo está à espreita, mas sua confiança em seus métodos é inabalável. O jogo das sombras e das manipulações está apenas começando. Rhodes, observador e atento, não perde um detalhe das movimentações ao seu redor. Ele comenta com Viola, em tom baixo, que Gavião pode ser uma peça-chave no quebra-cabeça que estão tentando resolver. Gavião, com seu conhecimento das ruas e seus contatos, tem informações que podem ser cruciais para descobrir o que realmente aconteceu e o que está sendo escondido. "Ele pode saber mais do que imagina", diz Rhodes, o olhar sério. Viola, sempre atenta, sabe que não pode subestimar ninguém, e Gavião, embora imprevisível,
tem um papel importante a desempenhar nesta história. Porém, as coisas começam a tomar um rumo inesperado. Mércia, com seu faro apurado, logo percebe que algo está errado. Ela descobre os aparelhos que Mavi colocou em sua bolsa. A revelação a pega de surpresa, mas Mércia não é do tipo que se deixa abalar facilmente. Ela já começa a arquitetar sua próxima jogada, ponderando com frieza sobre os passos a tomar. A guerra de espionagem entre ela e Mavi atinge um novo nível, e Mércia agora sabe que o que está em jogo não é apenas o controle do resort ou a manipulação de pessoas, é uma batalha de inteligência e estratégia. Ela não vai deixar que Mavi ou qualquer outro lhe roube o controle. Enquanto isso, Luma, com sua inquietação habitual, faz uma descoberta que aumenta ainda mais a tensão. Ela descobre que Rudá esteve no heliponto atrás de Mércia. Esse movimento de Rudá, um homem que sempre parece estar um passo à frente, não passa despercebido por Luma. Ela compartilha a informação com Mavi e Iberê, que ficam surpresos com a revelação. Isso muda tudo, Mavi diz, sua mente rapidamente conectando as peças do quebra-cabeça. O fato de Rudá estar atrás de Mércia indica que ele está mais envolvido do que Luma e Mavi imaginavam. Eles precisam agir rapidamente. A investigação de Luma e Mavi avança a passos largos. Com a ajuda de Iberê, eles finalmente descobrem o endereço de Júlio Zeyer, o homem que está por trás do grupo misterioso e das transações ilícitas que cercam Albacoa. Agora, com a verdade mais próxima do que nunca, Mavi e Luma não perdem tempo. Elas mandam Iberê para a Suíça, onde o homem se encontra, para investigar e descobrir mais sobre suas conexões e intenções. Essa é a chave para entendermos tudo, Luma afirma com certeza. O destino de todos está prestes a ser revelado, e as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. No entanto, o que Mavi e Luma não sabem é que cada passo que dão os aproxima ainda mais de um confronto inevitável. Enquanto isso, as sombras de traições e alianças inesperadas se tornam cada vez mais densas, e as escolhas feitas por todos começarão a moldar o futuro de maneira irreversível. Aqui finalizamos o resumão de hoje. Valeu, noveleiros! Comente qualquer coisa aqui embaixo.